Hoje a ideia é falar um pouquinho sobre tensão elétrica, DDP, e popularmente conhecida como voltagem, né? Esse termo voltagem não é o melhor termo a ser usado, né? É um termo vulgar, né? Porque faz referência apenas à unidade. O termo correto é tensão elétrica, DDP, que é a diferença de potencial. Na verdade, essa aula é para complementar a aula de potencial elétrico, né? Onde nós definimos algumas grandezas relacionadas à carga e a posicionamento de carga, a diferença entre dois pontos, né? Vamos lá. Daqui, tensão elétrica, eletrostática, professor Rogério Ruiz. Tensão elétrica também pode ser chamada de DDP e voltagem, mas é um termo não tão apropriado, mas a gente encontra bastante esse termo aí quando se quer falar de tensão, né? Mas o que é isso? Qual a definição? Eu fragmentei alguns textos importantes, alguns textos que definem bem, e a gente vai dar uma olhadinha nesses 7 slides aqui para a gente poder finalizar essa parte eletrostática com esse tema que é tão importante, que é a tensão elétrica, né? Então eu coloquei aqui, olha, o conceito de tensão, né, que é uma grandeza física que mede a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, né, também conhecido como DDP. Então, tensão elétrica e DDP é a mesma coisa, né, é o que popularmente nós conhecemos como voltagem, o famoso 110, 220, 300 e pouco, e assim vai, 12 volts, né. Qual é o instrumento utilizado para medir? É o voltímetro, né, que no sistema internacional mede o volt, né. O símbolo é a letra V, tá bom? Letra V maiúscula é o símbolo, é a unidade de voltagem. Com isso, pode-se concluir que tensão elétrica é uma quantidade de energia que um gerador, algo que nós iremos estudar à frente, né, fornece para movimentar uma carga elétrica para um condutor. Então, tensão elétrica, ela é uma das premissas para que você tenha carga em movimento dentro de um circuito. Para que você faça funcionar uma lâmpada, um equipamento elétrico, é necessário uma tensão, é necessário uma diferença de potencial entre dois pontos. Que dois pontos são esses? Aquelas duas entradas da tomada, por exemplo, né, ali tem, geralmente, se for, por exemplo, um 220, uma é 0 volt e o outro é 220 volts. Calma que nós vamos explicar isso aí direitinho, tá? No decorrer das nossas aulas. Vamos falar sobre essa questão. Mas diferença de potencial é justamente isso. Dois pontos, como por exemplo a entrada de uma tomada, uma entrada tem um potencial elétrico e a outra entrada tem um outro potencial. Como existe essa diferença de potencial, a carga tende a se movimentar, né, por essa diferença de potencial. Quando a carga se movimenta, ela passa pelo circuito elétrico, passa pelo equipamento e aciona o equipamento, né? Seria essa a ideia aí, de uma forma superficial. Qual a diferença entre 110 e 220 volts, por exemplo, né? Entenda como utilizar corretamente. Vamos lá, eu selecionei aqui um fragmento para a gente poder ter uma ideia inicial. Isso que eu vou ler para vocês agora, a gente costuma encontrar isso aí, né? Nas aulas, nos livros. Ligar os aparelhos na tomada é uma ação tão comum que já faz parte do nosso piloto automático, né? O secador, o celular, micro-ondas e por aí vai. A lista é extensa e com ela vem uma dúvida: 110 ou 220 volts? Qual a diferença entre escolher uma ou outra voltagem? Como funciona na prática? É normal que no momento da compra essas perguntas apareçam. Aliás, melhor assim, é melhor que apareçam essas perguntas, né? É interessante você saber qual é o equipamento, né? Qual é a voltagem do equipamento, principalmente qual é a voltagem da rede que tem lá, que alimenta a sua casa, né? Às vezes, só lembramos a diferença entre 110 e 220 quando vamos viajar para outro estado ou país. A ideia é pensar nesse assunto antes da compra de um produto. Acertar nesse momento pode evitar riscos maiores para a instalação elétrica, para o equipamento e até mesmo para você. Ainda nessa aula nós iremos explicar um pouquinho melhor sobre essa questão de você ter um equipamento 110 e você ligar ele na rede 220 ou ao contrário, né? Por que isso é tão prejudicial aí para o equipamento dependendo da situação.
e por que é importante você começar a ficar atento nessa questão, tá bom? A voltagem é a indicação do potencial de corrente que será necessário para funcionar um aparelho. Sendo assim, a diferença entre 110 e 220 está na instalação elétrica e no dimensionamento dos seus componentes. Ou seja, pessoal, não tem tanta diferença assim o 110 e 220. Né? A diferença vai ficar à mercê do tipo de fio, né? Do tipo da quantidade de corrente que vai passar, que é necessário passar pelo equipamento. Por exemplo, não cabe aqui, presta bem atenção nesse meu comentário, não cabe aqui você julgar qual equipamento consome mais, se é um equipamento ligado em 110 ou 220. Não é dessa forma que você avalia o consumo. A gente vai ter uma aula apenas de consumo, né? Provavelmente as próximas 2 aulas. Então não é dessa forma, não é pela voltagem, e sim pela potência do equipamento. Ele é mais potente, ele é menos potente. A gente vai mostrar daqui a pouquinho a questão do chuveiro elétrico, né? Os calibres dos fios é uma diferença entre 110 e 220. Os calibres dos fios, né? Cada rede aí, uma rede que é abastecida por 110 volts, exige um tipo de fio, e o 220 você deve colocar um outro tipo de fio, né? São o calibre dos fios que vão transportar a energia, por exemplo, são menores em uma tensão de 220 do que em uma de 110. Então, olha, a rede elétrica de 220 volts exige um fio de menor bitola, popularmente chamada, né, bitola, que é o diâmetro do fio, do que um de 110. Isso acontece pois, independentemente da tensão, a potência dos aparelhos não muda. É o que eu disse ainda há pouco. Ou seja, se um eletrodoméstico ou um aparelho eletrônico possui uma determinada potência, a instalação de menor tensão, no caso 110, precisa de mais corrente. Então, quanto menor a tensão, tende a ser maior o diâmetro, porque ele vai passar mais corrente por ele, né? A instalação de menor tensão, no caso 110, precisa de mais corrente elétrica para manter essa potência e o equipamento funcionando. Para suportar o aumento da corrente, os fios, a gente não definiu ainda o que é corrente, tá? A gente vai ter a aula de corrente, mas corrente nada mais é do que o movimento da carga dentro dos fios, né? Corrente vai ser o movimento de carga dentro dos fios. Como essa aula ainda é referente à eletrostática, ou seja, cargas em repouso, a gente coloca um texto que fala sobre corrente, mas a gente já deixa aqui o gancho. Vamos falar sobre corrente, tá bom? Então, continuando aqui, ó, para suportar o aumento da corrente, os fios precisam de uma espessura maior, se for um de 110. Já em uma instalação de 220, os fios podem ter um diâmetro menor, uma vez que a corrente elétrica necessária para o aparelho funcionar vai ser menor. A gente vai entender o porquê, né, dessa situação, mas a grosso modo seria assim: em 110 volts, o equipamento, para ele funcionar, vai precisar de mais corrente. Então o fio precisa ser calibroso, precisa ser um fio de maior calibre. Em um equipamento, em uma rede de 220, não vai precisar passar tanta corrente igual de 110, então o fio pode ser de menor bitola, mais fino. Seria essa a explicação. E afinal, por que é tão importante entender a diferença entre 110 volts e 220? E que os aparelhos e a instalação elétrica sejam compatíveis? Olha, uma resposta plausível para essa pergunta é assim: o principal motivo é a durabilidade e a segurança. Um equipamento de 110, ao ser ligado em uma rede de 220, vai sofrer um curto. Mas se você tiver uma lâmpada, né, de 110 e for ligada a uma de 220, a tendência é que ela vai se desgastar mais rápido, ela pode até sofrer um curto. Eu costumo dizer o seguinte: um equipamento que não tem tanta coisa, assim, um ventilador, né, a lâmpada, aquela lâmpada incandescente, vamos para ela, que é um exemplo mais clássico. Se você pegar uma lâmpada de 110 e ligar numa rede de 220, ela vai brilhar muito, muito, mais do que o necessário. Então a tendência é que a vida dela, o tempo médio de vida dela, diminua bruscamente. Por isso que a gente diz aí, vai queimar, né? Agora, se você pegar um equipamento de 110, um eletroeletrônico, né, um computador,
equipamentos mais modernos que tenham placa, circuito integrado, tudo, um 110 ligado no 220, ele vai sofrer um curto porque ali dentro ele não foi montado para funcionar naquela voltagem, né? Então vamos continuar aqui no ou seja. Olha, ou seja, o aparelho vai queimar, uma vez que ele não está preparado para receber corrente elétrica dessa tensão. Esse tipo de acidente pode causar danos em outros equipamentos conectados à instalação, ou até mesmo incêndios. Por outro lado, aqui é interessante. Então você tem agora, vamos supor, um ventilador que funciona apenas em 220, aí você vai lá e coloca ele em 110. O risco já não é tão grande. Você tem um equipamento de 220 e vai ligar em 110. Né? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer dele não funcionar, ou pode acontecer dele funcionar, mas com a sua capacidade bem reduzida, ou seja, vai funcionar bem fraquinho e tal, porque ele não foi, ele precisa de 220, ele foi ligado em 110. Então aqui, provavelmente, você não vai ter a queima, né? Ele apenas não vai funcionar, ou vai funcionar com um desempenho menor, tá bom? Seria essa explicação aí da ligação do 110 no 220 e do 220 no 110. O texto eu acho que ele fica legal para explicar isso aí. E os aparelhos bivolts? Os aparelhos bivolts são os nossos carregadores, e a maioria dos equipamentos eletroeletrônicos agora já vem bivolts, né? Ele vem preparado com um transformador interno, e aí ele oscila. Mas se você ligou ele no 110, ele já está preparado, ele já tem ali para poder alternar para o 110. Ligou no 220, ele já alterna para o 220. Então ele vem preparado, ele já vem com o que a gente chama de transformador. Ele transforma lá dentro, né? Olha, esse exemplo aqui do chuveiro elétrico é um exemplo que vai nos acompanhar aí durante uns 2 meses. A gente vai usar o chuveiro elétrico como o nosso ambiente de estudo para algumas coisas, né? Então vamos estudar corrente, vamos falar de chuveiro, vamos estudar resistores, vamos falar de chuveiro. E agora aqui também vamos falar de chuveiro quando se fala de voltagem, né? Então entenda isso aqui, olha que legal, essa frase resume bem o que a gente falou na aula de hoje. Um chuveiro com potência de 5.500 watts. Né? Essa é a potência do chuveiro. Lembrando que potência é a capacidade do equipamento transformar uma energia em outra. No caso aqui do chuveiro, é a capacidade de transformar a energia elétrica em energia térmica. Por isso que a água sai quente. Ele transforma a energia elétrica em energia térmica. Aí aquece a água. Então a potência desse meu chuveiro aqui, ó, é 5.500 watts. Tá bom? Imagine que ele é ligado em uma rede de 220. Ele precisa de quanto de corrente? 25 amperes. Isso aqui é a carga. São os elétrons que passam pelo fio. Ele precisa de 25 amperes. Então, se eu ligar esse mesmo chuveiro em uma outra rede, agora uma rede de 110, é um chuveiro preparado para funcionar em 110, tá bom? Vamos supor que você tem 2 chuveiros. Esse aqui que foi ligado em 220 e um outro que foi ligado em 110, mas esse outro que foi ligado em 110 ele foi preparado para funcionar em 110. Ou ele é bivolt, tanto faz. Tá? Olha como é que aumenta a corrente. Já se ele for ligado em 110, a corrente que vai passar nele é quanto? É o dobro. Aumentou, né, a corrente, por isso a justificativa do fio. Aí o fio precisa ser um fio mais grosso, com uma bitola maior, uma numeração maior, né, 6 milímetros, 8 milímetros, né, porque se for um fio muito fino, que nem o que foi ligado lá no 220, um fio já menor, 4 milímetros, por exemplo, aí ele vai esquentar, né, pode dar um curto. Então seria essa a ideia. Repetindo, um chuveiro com potência de 5.500 watts ligado em uma rede de 220 volts precisa de quanto de amperagem? Quanto de corrente? 25. Já se em uma rede 110 será necessária uma corrente de 50 amperes, né? Maior corrente, por isso maior o diâmetro do fio. Espero ter contribuído aí. Aguardem a próxima aula.